diz assim a palavra do Senhor, João 17, do 14 ao 18, diz assim: Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora, irmãos, do 20 ao 23. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes glória, a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que qualquer pecado que houver em nossa alma nesse momento, Senhor, purifique, nos perdoe, e por Cristo, Senhor, seu Filho amado, por obra do seu Espírito Santo, nos fale ao coração, nos ensine, Senhor, para que nós sejamos iluminados, instruídos e possamos agir cada vez mais de forma a glorificar o seu nome. Em nome de Jesus, fale conosco e o nosso coração seja obediente para a sua glória, para o nosso bem eterno em Cristo, e de muitos através de nós. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, o que eu quero fazer hoje com vocês é, na verdade, falar assim, de juntar algumas verdades e tirar algumas lições dessas verdades que estão relacionadas, verdades essas que nós falamos assim ao longo das exposições, principalmente desse versículo aqui que eu li com vocês, do versículo 14 em diante. Só não li o 20, o 19, mas eu li do 14 ao 23 com vocês, e o 19 também, claro que é muito importante, enfim, todo esse trecho aqui. Tem algumas verdades aqui que eu gostaria de então fazer essa relação, porque ela é importante, muito importante para nós, muito importante mesmo, como eu vou procurar mostrar agora para vocês as relações dessas verdades, e são muito práticas também, E antes de nós continuarmos o versículo 24 em diante, que é o que eu quero continuar, se Deus quiser, semana que vem. Então, do que eu estou falando, irmãos? Tem algumas verdades aqui que são bem interessantes nós observarmos. Primeiro, existe uma verdade de que nós somos separados do mundo. O mundo, ele é um reino diferente do nosso reino. Porque o Senhor Jesus Cristo diz assim, observe, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Então, não existe comunhão. Mundo, o que é mundo? Vocês lembram que várias vezes eu já falei aqui durante as exposições, o mundo é a sociedade humana caída em Adão, que odeia Deus, odeia Cristo, que Jesus tinha falado lá, que odiou a Cristo, porque Cristo veio de Deus. Nós lemos hoje, ainda há pouquinho, o capítulo 19, em que aquelas pessoas gritavam, crucifica, crucifica. Isso é um mundo quer a morte de Deus, o mundo odeia Deus, o mundo não suporta Deus. O mundo, ele tem os seus ídolos, então o mundo é o homem em Adão caído, não regenerado, que não crê em Jesus, um homem normal, um homem natural, que não passou ainda pela obra da conversão. Então são as pessoas, é a sociedade humana que está nesse estado de ódio a Deus, de alienação espiritual, que não sabe nada de Deus e que odeia Deus, enfim. Nós não pertencemos a este mundo. Jesus diz aqui que o mundo odiou os discípulos porque o mundo odeia Deus, porque os discípulos creram na palavra. Então existe uma separação muito real entre o mundo e entre os discípulos de Jesus. É uma separação verdadeira.
Não é a mesma coisa, é outro povo. É como se fosse assim, os cristãos são uma espécie de extraterrestre. Eles são de outro reino, eles são do reino celestial. Essa é uma verdade, né? Uma outra verdade, porém, que nós temos aqui, é que apesar disso, apesar de que o mundo é um outro reino e nós pertencemos ao reino de Cristo, nós somos enviados ao mundo, né? Então nós temos aqui a verdade. Jesus vai dizer mais um pouquinho aí, mais um pouquinho não, logo no versículo 15, olha só como ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então Jesus diz: o mundo odeia vocês, o mundo odeia os discípulos, mas eu não quero que os discípulos sejam tirados do mundo. Os discípulos, eles devem permanecer no mundo, ou seja, permanecer no meio dessas pessoas que são de outro reino. E mais do que isso, Jesus diz não somente que eles vão permanecer, mas que eles também vão ser enviados ao mundo. Olha o que ele diz no versículo Olha o que ele diz no versículo 18, ele diz assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, eles são separados no mundo, são de outro reino, mas eles não são tirados do mundo, mas eles são enviados ao mundo, né? Então, tem aí uma separação, mas não uma retirada. E ao contrário dessa retirada, tem um envio ao mundo, né? Uma outra verdade é que os cristãos, eles estão separados do mundo, mas eles estão unidos uns aos outros. Então, o que Jesus vai falar especialmente, nós estudamos aqui algumas semanas pelo menos, do versículo 21 em diante: para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. No versículo 23 ele diz: e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, é a outra verdade aqui, né? Então, a verdade de que os discípulos, eles estão unidos uns aos outros. Há uma unidade cristã. E aqui, os discípulos de todo mundo, de todas as eras, né? Porque Jesus tinha falado no versículo 20... não rogo somente por esse, lembra que eu já expliquei aqui, né? Que eram os apóstolos, mas por todos aqueles que vão crer. Então isso inclui os cristãos de todas as eras, de todas as nações, de todos os tempos, enfim, de todas as regiões do mundo. Eles estão unidos a uma unidade cristã real, pela qual o Senhor Jesus Cristo ora aqui, da qual ele fala, e ele deixa claro aqui nesses versículos, né? Então, meus irmãos, vamos aí relembrar o que eu acabei de falar agora? Então, o que é que nós temos? Nós temos que nós somos de outro reino, nós somos de um reino diferente do mundo, inclusive que o mundo nos odeia. Mas, em segundo lugar, nós não somos retirados do mundo, ao contrário, nós somos enviados ao mundo. Em segundo lugar, né? Em terceiro lugar, nós estamos unidos com os cristãos. Um detalhe, né? Que essa unidade não temos com o mundo. Quando você compara a unidade dos cristãos com outros cristãos, em relação ao mundo, você tem um contraste, você tem separação. Então, enquanto no mundo temos separação, mas com os cristãos nós temos unidade, nós temos comunhão, né? Então, essas verdades, irmãos, separação do mundo, permanência no mundo, envio ao mundo e unidade com os cristãos, isso nos ajuda, e é disso que eu quero falar muito, é um assunto muito importante, né? Nos ajuda a evitarmos extremismos, que muitas vezes na história da igreja aconteceram, e acontece hoje no nosso tempo também, né? Que eu vou falar para vocês desses extremismos. Quando nós tomamos essas verdades, compreendemos essas verdades, e relacionamos essas verdades umas com as outras, nas suas devidas proporções, né? Eu vou explicar essas coisas aqui para vocês. Nós vamos evitando desequilíbrios e extremismos que acontecem muitas vezes entre os cristãos e que tem acontecido hoje no nosso tempo também. Isso não é uma novidade, né? Tem acontecido hoje e tem acontecido ao longo da história da igreja, né?
e nós nos tornamos pessoas equilibradas, maduras, equilibradas, tranquilas, que sabem lidar com essas verdades. É pela falta de uma compreensão dessas verdades e da relação dessas verdades que os cristãos se tornam desequilibrados, extremistas. Ou extremismo, você sabe o que é, né? Tem um extremo, ou vai para um lado ou vai para o outro, mas a Bíblia ensina o equilíbrio. O pecado é extremismo, o pecado é desequilíbrio, né? Então vocês podem observar que eu estou aqui de pé porque eu estou equilibrado, né? Se você ficar de pé, você consegue andar porque você está equilibrado. Mas se você começar a cambar assim para um lado, ou a sua perna não sustentar uma das pernas, você cai, né? Então, o desequilíbrio, o extremismo, ou desequilíbrio para um lado ou para o outro, não são coisas boas no mundo físico, não são coisas boas também nas realidades, em relação às realidades espirituais, nas relações das pessoas. E por isso que eu disse, eu não podia passar adiante sem tratar desse assunto com os irmãos. E peço para vocês orarem, né? Hoje faltou muitos irmãos, mês de julho, é um mês difícil, né? Mas vocês estão aqui, Deus preparou para nós esse momento, vai ficar gravado. Orem para que os outros irmãos que não estão aqui possam ouvir também. Vou fazer o esboço, o texto, eles possam ler também. Mas é um assunto, irmãos, que é muito importante, né? Então, eu vou falar agora, eu queria dividir meu assunto, na verdade, em 4 partes, né? Eu sempre coloco os pontos aqui. Primeiro, nós vamos falar dos extremos. Depois, em segundo lugar, nós vamos falar da separação do mundo, vou explicar melhor. E qual os extremos que essa doutrina da separação, ela evita. Vamos falar do envio ao mundo, permanência e envio ao mundo, em terceiro lugar, e qual os extremos que essa doutrina, ela evita. Vamos falar, em quarto lugar, da unidade dos cristãos, e qual os extremos também, ou o extremo que essa doutrina evita. E vou encerrar com uma conclusão, assim, com um conselho final para a nossa vida, né, irmãos? E eu quero até dizer assim, já estou olhando ali para o tempo, se eu não conseguir acabar hoje, né? Eu estou logo avisando vocês, a gente continua a semana que vem, mas eu espero acabar hoje, concluir hoje aqui. Então, meus irmãos, vamos falar um pouquinho dos extremos, né? Vou mencionar aqui, vou explicar esses extremos que aconteceu na história da igreja e acontece nos nossos dias, né? Em relação ao mundo, por exemplo, tem pessoas, tem cristãos, e aqui eu não vou mencionar se são cristãos verdadeiros ou não, eu vou colocar assim de uma maneira geral, vou chamá-los simplesmente de cristãos, que entendem que eles precisam se unir ao mundo, que não deve ter uma separação real deles com o mundo, mas que eles têm que se misturar mesmo com o mundo e de que eles têm que agradar ao mundo para poder ganhar o mundo para Cristo, né? Então não tem nenhum limite, não tem nenhuma separação entre eles e o mundo. Eles acham que eles têm que fazer as mesmas coisas, pensar parecido, fazer coisas parecidas, ceder para o mundo para que eles possam ganhar o mundo. Isso se manifesta em filosofias, em livros, se manifesta também na prática das pessoas, no dia a dia, na maneira como eles entendem a evangelização, as missões, se manifesta nos cultos das igrejas, esse tipo de ideia assim, de que nós temos que agradar o mundo para ganhar o mundo, que não tem nenhuma separação entre nós e o mundo. Isso é um extremo. Isso é um extremo, né? O outro extremo, é o oposto desse, é daqueles cristãos que pensam assim, olha, eu não quero ter contato com o mundo. Eu sou uma pessoa que, em razão de o mundo ser um lugar muito perigoso, o mundo ter muitas tentações, eu vou fazer o seguinte, eu vou me separar completamente do mundo. Então eu não quero saber de ter contato com as pessoas, eu vou me isolar. Então existem aqueles cristãos, percebe que é o extremo do outro, né? Que eles entendem assim, olha, nós vamos nos isolar, nós vamos criar os nossos grupos, colocar os nossos muros, esses muros podem ser muros mesmo
de verdade, físicos ou maneiras de eles se protegerem e se isolarem, é o isolacionismo. Eles vão se isolar das pessoas, eles não vão mais querer ter contato com as pessoas, às vezes deixam de falar com o vizinho, não vão mais em lugar nenhum, em nenhuma reunião social, eles procuram separar suas famílias, seus filhos, suas crianças, eles praticam um isolamento muito radical, porque eles acham que eles não devem, o mundo é perigoso, o mundo é mau, e eles não devem ter contato com o mundo, eles não querem saber nada da cultura do mundo, o mundo das artes, o mundo da ciência, o mundo da política, isso aí vai envolvendo várias áreas. Geralmente eles se isolam e não querem saber nada disso, e acham que tudo é pecaminoso e que não conseguem enxergar, por exemplo, a graça comum de Deus em nada, e eles se separam completamente e consideram que tudo que vem lá de fora é errado, é mal. Como eu disse, não vem a graça de Deus comum, não vem Deus em nada, acham que tudo é mal e se separam e se tornam assim extremistas nesse sentido. Então, dois extremos, né? O outro extremo que eu quero falar para vocês, esse é um extremo com relação ao mundo, né? São extremos com relação ao mundo, ou seja, aquelas pessoas que se unem ao mundo para ganhar o mundo, é um extremo, e o outro é aqueles que se separam radicalmente do mundo porque não querem ter contato com ele, por acharem o mundo perigoso, mau. São extremos em relação ao mundo. Mas existem extremos em relação à igreja, em relação aos chamados cristãos. Vocês sabem, meus irmãos, e até eu não estou aqui, por exemplo, quando eu estou falando cristãos aqui nessa nossa exposição de hoje, eu não estou dizendo exatamente o que seja verdadeiro cristão, mas nós sabemos que existem os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Existe a verdadeira igreja e a falsa igreja. Existem igrejas de todo tipo, de toda a doutrina, de todo pensamento, de toda prática, e que tem uma placa lá, cristã, né? Ou comunidade cristã, ou igreja cristã, o que for, ou mesmo que não tenha cristã, mas que se associa com os cristãos, ou que se diz cristão, ou que busca ter uma identidade cristã. O cristianismo, ele é alguma coisa muito larga. Se nós formos pensar assim, em tudo que se diz, em tudo que se pensa em termos de cristianismo, é algo muito, muito largo. Cabe muita coisa. Você sabe aquela porta larga, né, que Jesus falou? E o caminho largo que Jesus disse que tem? Pois é, tem gente que entende o cristianismo exatamente como esse caminho largo. Cabe tudo. Cabe todo tipo de pensamento. E é exatamente quando nós formos pensar em cristianismo no mundo ocidental, nós vamos descobrir que o cristianismo ele é alguma coisa que você não sabe direito o que cabe todo tipo de ideia, todo tipo de pensamento. Pois bem, meus irmãos, existe um extremo com relação ao cristianismo, com relação à igreja, que diz assim: desde que uma pessoa se diga cristã, desde que uma pessoa se diga seguidora de Jesus e que fale bem de Cristo, ou que diga assim, eu sou cristão, enfim, eu estou unido com ela, né? Então é um extremismo. Ele diz assim: vamos estar todos unidos, não vamos ligar muito para essa coisa de doutrina, de pensamento, de prática, de moralidade, da ética cristã ou dos 10 mandamentos. Olha, é cristão, estamos juntos. Isso é um extremo. Qual é o outro extremo, meus irmãos, em relação à unidade, em relação aos cristãos ou ao cristianismo ou às igrejas em geral? São daquelas pessoas que elas se dividem de forma orgulhosa, não é? Elas se dividem por qualquer motivo. Elas querem uma igreja que seja igualzinho o pensamento delas, e que se num ponto não for igual ao pensamento delas, então elas vão embora, ou elas criam uma outra igreja, né? Eu já
já ouvi de algumas pessoas, por exemplo, igrejas que se dividiram por causa da cor do tapete, né? Por causa da cor do tapete. Então, porque um grupo da igreja, mais ou menos assim, né? Um exemplo que nós podemos dar desse extremo e desse absurdo, é pessoas que se dividem, não, nós queremos que a igreja tenha essa cor do tapete, ou essa cor da pintura, ou que seja desse tipo aqui. Aí um outro grupo diz, não, nós queremos outra coisa, aí eles se dividem. Isso é o tipo de divisão, irmãos, orgulhosa, radical, extremista. Estou dando exemplo aqui para vocês, mas para exatamente exemplificar que é uma coisa muito absurda, muito extremista, muito, sabe, desequilibrada. Então, o que nós vimos aqui, irmãos? Extremos com relação à relação da igreja com a relação do mundo. Quais são os dois extremos? A igreja e o mundo é aqueles que não tem nenhuma separação, estão juntos ao mundo, não se vê separação, é um extremo. Qual é o outro extremo em relação ao mundo e à igreja? Nós não queremos saber do mundo, não queremos ter nenhum contato com o mundo, com a cultura do mundo, nada, nós estamos isolados, é o isolacionismo radical, são dois extremos. Então, extremos com relação à igreja e o mundo, né? Como a igreja deve lidar com o mundo. Agora, extremos com relação a cristãos se relacionando com outros cristãos. Qual é um extremo? Um extremo é, estamos juntos, dizendo que é cristão, não interessa, estamos com você, todos nós somos cristãos, todos nós somos irmãos, todos nós estamos no mesmo corpo. É um extremo. Qual é o outro extremo? É aqueles que se dividem por qualquer coisa, que se dividem pela cor do tapete da igreja, por exemplo. Então, irmãos, eu não sei se eu consegui ser claro, mas o que eu quero mostrar para vocês e dizer para vocês é que esses extremismos e esse desequilíbrio, isso acontece o tempo todo no mundo, no cristianismo em geral, aconteceu ao longo da história da igreja, isso causou muitos problemas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Há necessidade, eu não vou entrar muito nesses assuntos assim, mas eu queria que vocês refletissem comigo. Será que há necessidade de tantas denominações cristãs? Será que há necessidade de tantas igrejas? Né? Outro dia eu estava andando nas visitas que nós estamos fazendo nas quartas-feiras, né? Aí eu entrei numa rua, aí tinha uma igreja do lado de outra igreja. Mas do ladinho assim. Aí eu pergunto, irmãos, há necessidade disso? Né? Tantas denominações, tantas divisões que foram acontecendo ao longo da história da igreja e continua acontecendo. Por que as pessoas se dividem tanto? Por que os cristãos se dividem tanto? Eu estou só colocando mais esse elemento aqui, né? Sobre o excesso de denominações, o excesso de igrejas. Porque são coisas, irmãos, para nós pensarmos. Né? Então, esses são os extremos, tá bom, meus irmãos? Quais são eles? Não tem separação com o mundo. Ou total separação do mundo, dois extremos. Estamos todos juntos com quem se diz cristão, ou nos dividimos por qualquer coisa. Então, são extremos. Tá? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que essas verdades que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou aqui, que eu mencionei na introdução, elas evitam esses extremos e elas nos tornam pessoas equilibradas. É porque cristãos, igrejas, não têm observado, irmãos, com mais cuidado essas verdades bíblicas, o que o Senhor Jesus Cristo orou aqui, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou aqui, é porque não têm observado essas coisas que eles têm criado tantos extremismos, tanta radicalidade, tantos desequilíbrios. E por causa disso, muitas vezes o nome cristão é envergonhado e está envergonhado nos nossos dias também.
Então, eu queria realmente que nós meditássemos nessas verdades hoje, né? Vamos então, falei primeiro dos extremos, dos desequilíbrios, vamos falar agora de cada doutrina dessa, irmãos, e como elas curam esses extremos. Tá bom? Elas nos levam a sermos equilibrados. Vamos falar em primeiro lugar que existe sim uma separação entre o mundo e a igreja, entre os cristãos e a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe essa separação. O entendimento desta separação, meus irmãos, nos livra do extremo, observe bem, da mistura com o mundo total, sem cuidado. E nos livra também do extremo de nos unirmos a qualquer um que se diz cristão. Então, eu queria que vocês observassem bem isso. Eu estou até falando devagar para vocês compreenderem bem, nós irmos refletindo, irmãos. Quando nós compreendemos que existe uma separação real entre a igreja de Cristo, os discípulos de Jesus e o mundo, que é a humanidade caída em Adão, que não ama Deus e que não quer saber de Deus. Quando nós compreendemos isso, nós nos livramos logo de dois extremos, né? Um extremo que quer unir igreja e mundo e não vê separação nenhuma, e outro extremo que quer fazer uma unidade chamada cristã também, sem critério, porque simplesmente a pessoa se diz cristã. Não, irmãos, tem uma separação. Quando Deus olha para o mundo, Ele vê dois tipos de pessoas, dois tipos de seres humanos. Ele vê a sua igreja e Ele vê o mundo. E é isso que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Nós precisamos perceber, entender a natureza dessa separação. O que os separa e como as coisas acontecem. Se nós entendermos isso, nós vamos evitar esses desequilíbrios. Então, vamos olhar aqui o texto. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala a partir do versículo 14 ao 17 da seguinte maneira. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz assim: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo assim, primeiro, que Ele deu a palavra do Pai, deles a tua palavra, a palavra do Pai aos discípulos, e eles receberam. Lembra que ele diz lá antes, lá no versículo 11 mais ou menos, que eles receberam, eles creram. A partir do momento que eles creram, que eles receberam, o mundo passou a odiá-los. Então o mundo, ele não suporta o quê? O que faz a separação imediata entre os discípulos de Jesus e o mundo? A palavra do Pai. Então, esse é o ponto. A palavra do Pai, que os discípulos ouvem, que os discípulos creem, imediatamente faz uma separação entre aqueles que não creem na mesma palavra e aqueles que creem na palavra. Então, a partir do momento que você crê, o mundo que não crê na palavra vai odiar você em algum sentido. Não vai te amar, não vai te aceitar. Você vai ser um corpo estranho, você vai ser um peixe fora d'água, você vai ser uma pessoa diferente das outras e não vai, irmão, não poderá ter uma comunhão íntima. Por quê? Porque nós estamos falando de algo, e o Senhor Jesus Cristo, ele continua aí, ele diz assim, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou. Versículo 16, ele repete, ele diz, não são do mundo, como eu do mundo não sou. A partir do momento que uma pessoa crê no Senhor Jesus, que é aquele que trouxe o conhecimento do Pai Celestial, aquele que trouxe a palavra de Deus para nós, imediatamente essa pessoa tem um novo cabeça. Ela está ligada a Cristo. E Cristo veio do Pai. E ela
não pertence mais ao mundo. Não pertence mais ao mundo. Ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Jesus não é do mundo, Jesus não é desse mundo, Jesus veio de Deus, Jesus veio do Pai, Jesus veio do céu. Ele veio a este mundo, ele habitou entre os homens, mas ele não é daqui, ele é estrangeiro, ele é de outro reino. E a partir do momento que as pessoas vão crendo no Senhor Jesus, elas vão pertencendo a esse novo reino, elas têm um novo cabeça. Então, o que as separa do mundo e o que faz o mundo odiá-las? É a palavra que elas creem, porque quando elas creem na palavra, elas imediatamente creem no Jesus, no Salvador, no Redentor, e elas estão agora ligadas a esse cabeça, e elas são parte de um novo grupo, de um novo reino, a Igreja de Cristo Jesus, que ele está formando. Então, que é um outro reino, é um outro grupo, é um outro, vamos dizer assim, pertence agora a um povo diferente. Então, isso faz uma separação real. O que acontece com elas também, meus irmãos, é aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz lá no versículo 2. Vamos ler, por favor? No versículo 2 ele diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, né? Que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A partir do momento que essas pessoas, elas creem no Senhor Jesus, elas têm vida eterna, e a vida eterna é o que é? É conhecer a Deus como Deus verdadeiro, e a Cristo como enviado de Deus, que nos liga a Deus. Então, a partir desse momento, os que creem no Senhor Jesus, eles têm um Deus verdadeiro como Deus deles. Então veja quanta diferença. Eles creem na palavra que vem do céu. Eles estão ligados ao cabeça de um novo reino que é Jesus. E eles têm um novo Deus, que é o Deus verdadeiro, revelado no Senhor Jesus. Não dá para ter unidade plena, comunhão plena entre pessoas tão diferentes, irmãos. Porque deixa eu colocar aqui então para vocês o que é que acontece no mundo. O mundo não acredita na palavra de Deus. O mundo não acredita na palavra de Jesus. O mundo tem as suas filosofias, as suas crenças, que são todas do diabo. Cada um tem a sua crença, cada um tem o seu pensamento, mas são todas inspiradas pela mentira do diabo, que o diabo contou lá no Jardim do Éden. Olha, sereis como Deus. Que faz com que os homens, como Caim, eles dispensem Deus, eles tirem Deus das suas vidas e produzam ídolos de acordo com seus corações. E aí tem muitas filosofias, muitos pensamentos, muitas crenças, muitas religiões. São diferentes, são variadas, mas elas têm todas algo em comum. Primeiro, elas descartam Deus verdadeiro. Segundo, elas elegem um ídolo, de acordo com os seus desejos, com as suas crenças, com os seus pecados, com as suas concupiscências. Elas, então, creem nessas coisas e vivem pelas suas vãs filosofias, pelas suas vãs tradições. E não dá, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, que nós não devemos casar com alguém assim. Porque não se poderá ter comunhão entre um homem cristão pleno com uma mulher não cristã. Porque eles têm outra visão do mundo. O cristão crê na verdade, a não cristã crê na mentira. O cristão, ele adora o Deus verdadeiro, a não cristã adora os ídolos. O cristão, meus irmãos, ama o que é de Deus, e o não cristão não ama. Ele odeia o que é de Deus. Então é impossível ter, assim, sabe, comunhão plena entre pessoas tão diferentes. É impossível. Por isso tem que ter uma separação. Tem que ter uma separação. A separação está em quê? Está na palavra, está no cabeça, que é Cristo Redentor,
está no Deus que se adora. O não cristão não crê na palavra, ele não crê em Jesus Salvador, ele tem outros redentores e outros salvadores, e ele não adora o mesmo Deus que o cristão. O não cristão tem filosofias e tradições que produzem falsos redentores, falsos salvadores e falsos deuses. Enquanto que o cristão, ele tem a palavra da verdade, que produz, que leva ele a conhecer o verdadeiro Salvador que é Jesus, e conhecer e adorar o verdadeiro Deus, que é o Pai Celestial, revelado em Jesus. A coisa é tão diferente, é tão radicalmente diferente entre um e o outro, que a Bíblia diz assim, preste atenção, o cristão tem vida eterna e o outro está morto. Lembra que Paulo diz lá em Efésios 2? Morto em delitos e pecados. Então, meus irmãos, não dá para ter uma comunhão plena com pessoas assim, uma unidade com elas. Não. Existe separação nesses três aspectos. Eu estou separado dos que não são cristãos. Em que sentido? Na minha fé, na palavra, no meu Redentor, que é Cristo, e no Deus que eu adoro. O meu coração, existe uma separação no meu coração deles. Isso é muito radical, isso é muito profundo, porque vem desde as raízes, vem desde o profundo do meu ser. Eles estão em trevas e eu tenho luz da verdade. Eles confiam em vários salvadores, eles confiam nos seus filósofos, eles confiam nos seus políticos, eles confiam na sua família, eles confiam na sua nação, eles têm vários salvadores. Eu só tenho um salvador, que é Jesus. Eles não adoram a Deus, eles adoram o dinheiro, eles adoram a família, eles adoram os seus santos, diversos ídolos aí, né? E eu tenho o Deus verdadeiro a quem eu adoro. Eles estão mortos, eu estou vivo. Então aí tem que ter uma separação, né? Isso significa que eu não poderei andar e ter contato e vamos dizer assim, e ter comunhão com eles sem esse princípio da separação que há entre nossas pessoas, como se nós fôssemos iguais. Isso vai evitar o extremo de quê? De dizer assim, vamos nos parecer com o mundo para ganhar o mundo. Vamos fazer as coisas que eles fazem, ter as crenças deles, parecer com eles para que então nós possamos ganhá-los, que é aquele extremo que eu falei. Não dá. Porque nós não somos parecidos. Porque nós não vamos andar nos mesmos caminhos. Isso vai me fazer, então, ter essa compreensão de que eu não posso ganhá-los sendo igual a eles. Porque se eu for igual a eles, eu não vou ganhá-los. Eu vou estar no mesmo mundo que eles, entende? Se eu sou parecidinho com eles, pensando que eu, sendo parecido com eles, eu vou trazer eles para Jesus, na verdade, eles já me ganharam. Eu estou com eles. Eu creio nas mesmas coisas, eu tenho os mesmos Salvador que eles têm, ou parecido com eles, falsos salvadores, eu tenho os seus ídolos. Então eu não sou mais cristão. É por isso que as igrejas que entraram por esse caminho desequilibrado, de dizer assim, vamos nos parecer com o mundo para ganhar o mundo, elas só são mais uma agência do mundo. Elas têm os seus falsos cultos, elas têm os seus falsos profetas, elas têm as suas falsas religiões, e o mundo aplaude essas coisas. O mundo aprova essas coisas. No momento que nós esquecemos, irmãos, esses cuidados e essa separação que existe real, nós, na verdade, não somos mais igreja. Quando a gente camba para um extremo desse. Entendeu? É um alerta sério para nós, não é, irmãos? E eu queria que você pensasse nisso. Tá bom? Isso vai nos fazer também ter certos cuidados, ter certa cautela.
com as tentações. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso vai me fazer ter cuidado com o que eu leio, com o que eu vejo, com o meu entretenimento, com as minhas amizades, com a minha convivência. Veja, eu vou falar daqui a pouco que nós não estamos falando de um isolacionismo, que é um outro extremo que eu vou tratar. Eu já estou vendo aqui, irmãos, que já é 8h15 ali, eu não vou acabar o assunto hoje, então eu vou parar quando é 8h30 ali, tá bom? E vamos continuar a semana que vem. Eu estou indo bem devagarzinho mesmo para ir refletindo com vocês nessas coisas. Mas isso vai nos fazer ter certos cuidados, certa cautela, né? Nós não vamos nos separar das pessoas, como eu vou falar daqui a pouco, que é o outro extremo. Mas nós vamos pensar assim, este ambiente, ele é bom para mim? Ele não vai me tentar alguma coisa, alguma fraqueza que eu tenho? Né? Isso vai nos alertarmos em relação aos perigos que o mundo oferece, fazendo com que nós nos acautelemos, oremos e vigiemos, para que o mundo não comece a nos influenciar, porque o mundo, irmãos, ele tem outro Deus, outras filosofias, outras crenças, outros redentores e ídolos. E essas coisas são tentação para nós. Tanto que o Senhor Jesus Cristo orou, né, no versículo 15. Olha o que ele disse. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aí nós temos que ter o alerta. Opa, o mundo é perigoso. O mal aqui é o diabo. Já expliquei para vocês. Qual é o príncipe do mundo? O diabo. Então o diabo, ele vai nos tentar, meus irmãos, pelo mundo. Ele vai nos oferecer aquilo que nos atrai. Pode ser o dinheiro, pode ser alguma coisa em relação à nossa profissão, pode ser uma relação, um namoro, um casamento, uma proposta de negócio. Enfim, pode ser pelo entretenimento, antigamente se falava em novelas, né? Acho que hoje ninguém assiste mais novela, não sei, né? Mas hoje as séries de Netflix, Amazon, essas coisas todas aí. Estou dizendo, irmãos, que é errado assistir, é errado buscar entretenimento, mas nós precisamos ter essa lembrança de que ali está o mundo, ali estão os valores do mundo, ali estão as coisas que vão tentar nos influenciar para aquilo que não é do Evangelho. Pode ser uma filosofia, pode ser uma ideologia política. Isso é uma coisa que eu tenho conversado com alguns irmãos, me tem preocupado muito nesse meio cristão evangélico, inclusive meio reformado, são a questão das ideologias políticas. E só se eu estiver muito enganado, mas está desviando muita gente no meio reformado. Pessoas que estão se tornando extremistas políticos, que só falam de política, que só falam de candidato, que tem ódio no coração. Então, irmãos, essas coisas, elas vão nos alertando de que o mundo é isso, irmãos. O mundo tem que ter há uma separação e tem que se ter uma cautela. Eu não vou dizer assim, né? Olha, tudo tranquilo, eu vou andar com qualquer pessoa, eu vou conviver com qualquer pessoa, eu vou conversar com qualquer pessoa, eu vou ser amigo íntimo de qualquer pessoa, eu vou assistir qualquer coisa, eu vou ler qualquer coisa e eu vou sair dali isento. Eu vou sair dali sem me manchar. Se você entrar no chiqueiro, se você conviver com os porcos, você vai se sujar de lama. Então, cuidado. Cuidado. O equilíbrio está em que nós não vamos ser isolacionistas, mas nós não vamos também ser inocentes, em achar que nós estamos livres de qualquer influência perigosa deste mundo muito sedutor. E aí vocês vão perguntar, pastor, onde está a nossa proteção? Meus irmãos amados, a proteção está na palavra.
na palavra do Senhor. O que aconteceu no versículo 14? Vamos ler. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. O que vai nos guardar nesta bendita separação? Qual é a separação, meus irmãos? Nós não temos a mesma fé, nós não temos o mesmo Redentor, nós não temos o mesmo Deus. Essas coisas nos separam do mundo. A fé, eu creio na palavra, o mundo não crê. Eu creio em Jesus, o mundo não crê, tem seus redentores. Eu adoro o verdadeiro Deus, o mundo não adora. O que vai nos preservar nesta bendita separação? É a palavra. Por isso, eu quero lhes exortar. Tantas vezes já fiz isso, mas quero sempre fazer, sempre lhe chamar. Se apegue aos meios de graça. Se apegue à oração contínua, à leitura contínua na palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Não deixe de ler sua Bíblia, não deixe de meditar nas Escrituras. Leia bons livros que falam das Escrituras também, mas principalmente leia a própria Bíblia, medite nela. E guarde o dia do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui todo domingo, né? Todo domingo os pastores pregam, ensinam, falam. O que eu estou fazendo aqui hoje à noite, aqui com vocês, falando essas coisas com vocês? Essas coisas estão desprotegendo, irmãos. É para a sua proteção, é para o seu alerta, é para a sua santificação, é para a sua purificação. Olha o que Jesus diz no versículo 17. Vamos ler? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que nós vamos ser santificados? Pela palavra. Então, leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, ore ao Senhor todos os dias, separe o dia do Senhor, ouça as exposições, medite, vá na Bíblia, seja como os bereanos, tenha boas amizades, fique amigo dos seus irmãos aqui da igreja, converse com os seus irmãos, exorte os seus irmãos na palavra, deixe ele lhes exortar na palavra, se encha da palavra para você poder exortar. Nós devemos fazer tudo isso. Paulo fala lá em Efésios que nós devemos, a palavra deve nos encher, abundar em nós, para que nós possamos exortar uns aos outros. Isso é um trabalho, irmãos, todos nós aqui, a igreja cristã, ela é a comunidade da palavra, e nós estamos aqui para meditar e crescer no conhecimento da palavra. Na medida que nós vamos crescendo no conhecimento da palavra, preste atenção no efeito que isso produz. Nós vamos crescendo no conhecimento do Salvador Jesus, do Redentor. E nós vamos crescer, nós vamos crescer no conhecimento do verdadeiro Deus, revelado no Filho. E nós vamos nos tornando cada vez mais separados do mundo nesse sentido. Tá? Vou repetir aqui, tá? Na medida que você vai meditando na palavra, orando, colocando em prática a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, você vai crescendo no conhecimento do Salvador Jesus e crescendo no conhecimento do Pai revelado nele. Isso vai produzir em você que você vai ficando cada vez mais piedoso, mais santo. Você vai se separando do que o mundo segue. O mundo segue falsas filosofias. Você vai deixando cada vez mais, você vai sendo purificado. Isso é um processo, viu, irmãos? Nós todos somos cheios de ideias estranhas, que nós aprendemos às vezes da nossa família, de amigos, de coisas que nós vimos. Essas ideias estão na nossa mente. A palavra de Deus vai nos purificando, vai nos fazendo aprender as verdades e como aplicá-las. Por isso que nós estamos estudando aqui os 10 mandamentos. O que nós estamos fazendo? Falando do que Deus quer, como Deus quer que você viva, e você às vezes não está vivendo, porque existem ideias e pensamentos seus que não são bíblicos, o que você aprendeu de outras fontes, mas a palavra vai lhe purificando. Aí você vai conhecendo cada vez mais o seu bendito Salvador, que é Jesus, amando Jesus, servindo Jesus, e vai compreendendo cada vez mais esse Deus glorioso revelado em Jesus, e vai percebendo que os ídolos que o mundo tanto ama não são nada, que o dinheiro é para ser usado, não idolatrado, que as pessoas são para ser amadas e servidas, não idolatradas,
Entendeu? Você vai aprendendo a ver o mundo com a lente da palavra, a enxergar as coisas como realmente elas são, e que os homens do mundo não sabem nada disso. E aí, meu querido irmão, você vai ser uma bênção para o mundo. Você não vai ser igual a eles, porque eles precisam que você seja diferente. Se você for igual a eles, você não vai ajudá-los. Mas você sendo diferente, você vai ser sal da terra e luz do mundo. Entendeu? O mundo precisa de luzeiros. O mundo precisa de jovens assim como vocês e nós mais velhos, né? Que brilhem no meio dessa escuridão que é o mundo. E deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Isso também vai nos guardar do extremo da unidade, como eu coloco aqui, né? Da unidade cristã indiscriminada. Não é porque alguém se diz cristão que eu vou andar com ele, que eu vou me associar a ele, que eu vou ter comunhão com ele e chamar isso de comunhão cristã. Porque tem muita coisa que se diz cristão, mas que é mundano. Tem muita gente que se diz cristã, mas que não crê na palavra verdadeiramente. Tem muita gente que se diz cristã, mas não crê em Jesus verdadeiramente. Busca outros salvadores. Tem muita gente que se diz cristã, mas adora ídolos. Eu não posso ter comunhão com pessoas assim em nome de um cristianismo, porque elas não são cristãs. Vocês entendem? O que é um cristão? Um cristão genuíno é alguém que crê na palavra de que Jesus trouxe, é alguém que confia verdadeiramente em Jesus como o Messias, o Salvador, e alguém que realmente adora a Deus e vive para a glória dele, que confessa essas coisas, que confessa isso, né? E que vive, a vida dele demonstra que realmente a confissão dele é verdadeira. Então, não é só porque alguém chega assim e diz, eu sou cristão. Muita gente se diz cristã no mundo, mas tem esses elementos que mostram o cristianismo genuíno, tem fé na palavra, confessa isso, tem fé na doutrina das Escrituras, crê no Senhor Jesus como Redentor, Salvador, e confessa isso, adora a Deus, honra o Senhor com a sua vida, ou tem muitas filosofias, ideias e pensamentos que são do mundo, mas se diz cristão. Mostra que tem muitos redentores. Pode até dizer, não, eu creio em Jesus, mas junto com Jesus associa vários redentores, vários salvadores. Ele confia. E a vida dele, e o caminhar dele, o andar dele mostra, por exemplo, ele serve ao dinheiro, ou ele serve à sua filosofia, ou à sua ideologia, ou ele serve à sua família, ou ele serve, enfim, a algum ídolo e não ao verdadeiro Deus. Então, essa pessoa não é cristã. E eu não vou me unir a ela dentro daquilo que nós podemos chamar de unidade cristã. Então, eu também terei que estar separado dela. Eu também terei que, em algum sentido, ter cuidado, inclusive, com ela, ter cautela com ela, pelas influências que ela pode ter sobre mim. O que essas pessoas elas precisam, meus irmãos? E aqui eu vou parar. Semana que vem nós vamos continuar à noite, tá bom? Mas eu quero já abrir a porta, ou a janela, né, da ideia para vocês já saírem daqui meditando. O que uma pessoa mundana precisa? O que uma pessoa mundana precisa? Ela não precisa que eu seja igual a ela. Não. Isso aí eu vou estar prejudicando ela. E eu vou estar me perdendo com ela.
Não posso ser igual a ela. O que um falso cristão precisa? O que menos ele precisa é que eu chame ele de cristão. Porque se eu chamo ele de cristão e digo assim, estamos todos juntos, você se diz cristão, nós estamos unidos porque nós estamos juntos, tudo é cristianismo, tudo. Se eu fizer isso, eu estou iludindo a pessoa. Eu estou fazendo mal para ela. Vocês estão entendendo meu ponto? Quando se iludem os extremistas que acham que não tem separação nenhuma e querem ajudar o mundo sendo igual ao mundo, não estão ajudando o mundo, estão afastando mais ainda o mundo de Cristo. Porque é a porta larga, irmãos. É o caminho largo. Se ilude os extremistas que não veem nenhuma separação na unidade, que acham que basta de se confessar que é cristão, não importa o que pense, não importa o que diga, não importa como haja, mas é cristão, estamos juntos. Se ilude achando que pode ajudá-lo, não pode, porque você estará ajudando não, né? Incentivando aquela pessoa a continuar no auto-engano, na mentira. Você vai dizer assim, pastor, o que é que essas pessoas precisam? Elas precisam que você as ame. E ame muito. Mas ame com o amor de Deus. E o que é amar as pessoas? Que estão no mundo ou que são falsas cristãs? O que é que elas precisam? Elas precisam serem evangelizadas. Entende, irmãos? Nós não podemos nos isolar delas. Nós não podemos nos afastar delas. Nós não podemos deixar de falar com elas. Eu vou falar da questão hoje eu falei da separação do mundo, né? Meu terceiro ponto é o envio ao mundo. Semana que vem eu vou falar disso. Nós não podemos nos isolar, ficar com raiva delas, odiá-las, brigar com elas, ofendê-las, humilhá-las e nos sentir melhor que ela. Não quero mais saber de você, fique aí. Não podemos fazer isso. Nós temos que amar essas pessoas, nós temos que orar por essas pessoas e nós temos que evangelizar essas pessoas. Entende? Mas isso é assunto para a semana que vem. Mas eu queria concluir hoje, então, irmãos, o que é que nós aprendemos aqui hoje? Nós aprendemos hoje que existem, digamos assim, 4 extremos, né? 2 com relação a um aspecto, outros 2 com relação a outro aspecto. Qual é o primeiro extremo? Qual é o primeiro 2 extremos de respeito à relação da igreja com o mundo? Qual é um extremo? É dizer assim, não tem nenhuma separação. Qual é o outro extremo? É o isolacionismo. Isso aqui eu ainda nem vou falar mais semana que vem. Segundo outro grupo de extremos, mais 2 extremos, se relaciona aos cristãos em relação aos outros cristãos, ou ditos cristãos. Um extremo é dizer assim, não, diz cristão, nós estamos juntos. Não tem separação nenhuma. O outro extremo não quero saber de você. Por causa do tapete, como eu falei, né? Dei aquele exemplo. Por causa da cor do tapete, vou me separar da igreja, não quero saber mais dessa igreja. Né? Então, esses extremos. Mas você percebe que quando você entende que você está separado do mundo, você não se torna extremista. Você não diz assim, estamos juntos com o mundo, ou estamos juntos com qualquer um que se diz cristão. Esse extremismo nós somos curados dele. Não estamos juntos não, tem uma separação. Tem uma separação na fé, tem uma separação no Redentor, tem uma separação no Deus a quem eu adoro. Tem uma separação. Portanto, eu vou ter cuidado e cautela com essas pessoas. Mas semana que vem eu vou falar. Eu vou amar essas pessoas, eu vou orar por elas, eu vou conviver com elas, inclusive, em algum sentido, e eu vou evangelizar essas pessoas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus nos ajude a nós sermos equilibrados e não extremistas, né? Pela graça do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos hoje à noite começar a tratar deste assunto tão precioso, tão maravilhoso, que é da relação, Senhor, dessas verdades com a nossa vida, com a nossa convivência social,
com as pessoas de fora, com os outros cristãos. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos entender bem essas verdades, a natureza dela, as suas proporções umas com as outras, relação de proporção umas com as outras, e que nós sejamos guardados de todo desequilíbrio, de todo extremismo, prejudicando a nós mesmos, prejudicando outras pessoas. Ao contrário, Senhor, nós possamos crescer em maturidade, em equilíbrio, enfim, em sermos realmente instrumentos seus para a salvação dos perdidos e a edificação do teu povo, para a sua glória, Senhor. Abençoa muito aqui a nossa pequena igreja, para que a nossa igreja seja preservada desses extremos perigosos, e não somente aqui nós, mas também as outras igrejas no Brasil e no mundo, Senhor. Fortaleça, Senhor, dessa maneira. Nós oramos assim em Cristo e nós damos graça. Amém.